Tá, gente. Então, ontem a gente começou falando sobre os movimentos planetários, né? O modelo de Ptolomeu e de Copérnico, né? E como que eles têm esses duas versões, né? De movimentos circulares, né? Ptolomeu com os epiciclos, né? Círculos girando em círculos. E isso era para explicar o movimento errático, né, dos planetas, que um planeta significa isso em grego, né? Errante. E Copérnico explicou a mesma coisa, só que não precisava de epiciclos, simplesmente precisava deslocar o centro para o Sol, né? Mas o interessante aqui é que as trajetórias, as órbitas são sempre circulares, no sentido de ser guiados por Platão e Aristóteles, né? Porque os movimentos têm que ser uniformes e perfeitos, né? Certo? Então, depois disso vem Kepler com a teoria de identificar, né, a teoria dos elementos de Aristóteles, com os sólidos perfeitos de Platão e com os planetas que tinha na época. Ele queria unificar tudo neste mistério cosmográfico. Mas o interessante que vem aqui é que mesmo ele querendo identificar estas teorias, né, como muita gente tem ideias interessantes, mas qualquer ideia interessante não é ciência, na verdade, né? E para isso Kepler identificou muito bem, né? Para que isso seja verdade, ele tem que verificar com os fatos se seu modelo serve, né? Um modelo muito querido por ele, mas ele tinha que ver melhor os raios das órbitas, né? E para isso ele se associou com um experimentalista, né? O Tycho Brahe, para ver se as medidas do Tycho Brahe comprovavam a teoria dele, né? De Kepler. Então ele viu que as medições não batiam, né? O modelo dele era muito bonito, unificava muitas coisas diferentes na época, né? Era a ciência da época, digamos, mas não era comprovado experimentalmente, então ele renunciou a esse modelo, o Kepler, e, e viu que existiam outros movimentos que não eram circulares e que não se associavam com este modelo geométrico dele, certo? Então isso é um ponto muito importante da ciência, né? Que a gente precisa ter um modelo que seja legal, seja interessante, né? Que tenha uma ideia filosófica por trás até, mas que seja comprovado na experimentação e que ele prevê coisas que acontecem de fato, né? Então Se essa não me comprovação engano, o Chico ele era o dono do observatório, né? E isso. o Kepler era o assistente dele, né? Depois o Kepler ele sucedeu os estudos. Exatamente, exatamente. O Kepler se associou com o Tycho, né, que era um nobre da época, tinha uma ilha, e nessa ilha ele construiu o primeiro grande observatório, né? E era um cara rico, né? Era um cara que tinha uma nariz de ouro porque perdeu a nariz num duelo, né? E Kepler assistia aos banquetes, né? Era o assistente dele, né? Então é isso que o Victor, eu acho, estava falando, né? Chico era um nobre, cheio de dinheiro, mas ele que gostava de analisar a astronomia, né? Analisar o movimento dos planetas, das estrelas. E foi graças a esse interesse, né, desse cara rico, que a gente conseguiu entender melhor o movimento dos planetas, né? Graças a Kepler e às observações do Tycho Brahe, né? Então Kepler renuncia ao modelo dele, né, o mistério cosmográfico, e ele vê, a partir dos experimentos, né, dos dados, do movimento dos planetas, ele vê que todos os planetas seguem três leis, né, as leis de Kepler, que são chamadas agora, né. Ele vê que o círculo não é a melhor trajetória que se ajusta, na verdade é uma elipse, né, é tipo um ovo, uma elipse que tem dois pontos especiais, dois focos, né. E a primeira lei de Kepler diz exatamente isso: os planetas se movem não em círculos perfeitos, como os gregos queriam, senão em elipses. Mas em elipses de tal maneira que o Sol está em um dos focos da elipse, certo? Então essa é a primeira lei de Kepler. E a segunda lei de Kepler tem a ver com a velocidade, como que o planeta se move nessa elipse, tá? Então,
Em resumo, a segunda lei de Kepler diz que conforme está mais longe, ele viaja mais devagar. E quando está próximo do Sol, o planeta viaja mais rápido. Tá? Isso para quê? Para que o planeta consiga percorrer áreas iguais em tempos iguais. Neste trecho aqui, se você aguarda um tempo, ele varre, né, cobre uma área, mas é tipo uma área com um raio longo, né? Então, esta distância tem que ser pequena para compensar o raio. E quando ele está próximo, tem um raio pequeno, e para ter a mesma área que a outra, né? Tendo esse raio pequeno, ele precisa um arco maior para cobrir uma área maior nesta região, né? Então, áreas iguais em tempos iguais, né? Se você aguarda o mesmo tempo, um mês, digamos, o planeta está aqui, passa um mês está aqui, você vê essa área aqui e aguarda um mês, analisando um mês o movimento do planeta, você vê que ele percorreu a mesma área que aqui, né? Ou seja, se passou o mesmo tempo, tem que percorrer a mesma área, certo? Então essa é a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, né? Áreas iguais em tempos iguais. E o importante disso é a velocidade, então. A velocidade vai mudar com a posição, tem que ser pequena, né? Quando está longe, e tem que ser alta quando está próxima, né? Então é isso, gente. Aqui áreas iguais em tempos iguais implica numa mudança da velocidade, certo? Então a velocidade depende da posição, né? Se está longe, vai devagar. Se está perto, passa rápido, certo? Então, como tem mudança na velocidade, tem uma aceleração, né? Às vezes acelera quando está próximo e se freia, né? Desacelera quando está longe. E vocês sabem, né, de Física 1, que a aceleração, pelas leis do movimento de Newton, a aceleração está relacionada com a força, né? Força é massa vezes aceleração. Então, se a aceleração, né, a velocidade muda e a aceleração muda com a posição, certo? A velocidade muda, portanto, a aceleração também muda, né, com a posição. Você tem que a força vai mudar com a posição, né? Quando está longe, a força e a aceleração é pequena, e quando está perto, a força e a aceleração é grande, certo? Para que ele acelere muito e viaje mais rápido. Então, esta segunda lei de Kepler, a lei das áreas, está muito relacionada com a segunda lei de Newton e com a fórmula de Newton, né? A fórmula de Newton diz: vai existir uma força do Sol sobre o planeta que puxa o planeta na direção do Sol, mas essa força depende da posição. Ela cai com o quadrado da posição, ou seja, é 1 sobre r ao quadrado. Quando o r é grande, a distância é grande, a força é pequena. Mas quando r é pequeno, né, como é 1 sobre r quadrado, quando está próximo, a força é grande, né? Então, é a partir desta lei sobretudo a partir desta lei, que a lei do quadrado, né, do inverso do quadrado, Newton chega até essa lei, né, da força. A força cai com o inverso do quadrado da distância. E, bom, a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos, e que diz que o período ao quadrado de um planeta, né, vai ser proporcional ao raio ao cubo. Ou seja, se a gente pega o quadrado do período de um planeta e divide pelo cubo do raio e faz a mesma conta com outro planeta, esse resultado é o mesmo, né? T ao quadrado sobre R ao quadrado. Isso aqui é uma constante sempre, certo? Tá? Então, isso de novo também nos diz, né? A maior raio, maior período, né? Então, quem está mais longe tem um tempo maior, ou seja, demora mais tempo em dar a volta, e por isso que ele tem que viajar mais lentamente. Se está próximo, o raio é pequeno, o período é pequeno, ele demora pouco tempo, então viaja muito rápido, né? Então aqui de novo a gente tem essa lei, né? Conforme ele se aproxima, tem que aumentar a velocidade e a aceleração e a força, e quando se afasta,
a velocidade é mais lenta e, portanto, a aceleração e a força são mais fracas também. Tá? Mas estas leis experimentais de Kepler são isso, são leis experimentais que ele obteve vendo os dados, não tem nenhuma teoria por trás, né? Ele vê os dados e percebe que todos eles satisfazem essas três leis. Então, outra figura importante aqui era Galileu, né? Que ele aperfeiçoou o telescópio, viu que os corpos celestes não eram perfeitos, tinham defeitos, a Lua tinha buracos, viu que o Sol, todos os corpos não giram em torno da Terra, né? Na verdade tem corpos que giram em torno de Júpiter, né? Aqui as luas de Júpiter girando em torno de Júpiter. Esse aqui, gente, essa figura aqui são desenhos originais que Galileu fez, tá? Galileu, essas são as anotações dele. Este é um desenho que ele fez à mão, né? Eu coloquei azul em cima para ressaltar, mas são documentos históricos mesmo, tá? Então, Galileu foi outro que contradiz as ideias antigas de corpos perfeitos e todo mundo girando em torno da Terra, certo? E foi sobre esses dois gigantes, né, Galileu e Kepler e os demais também, né, que Newton se apoia, né? Ele conseguiu enxergar muito mais longe que os outros porque ele se apoiou sobre os ombros de gigantes, né? Essa é uma frase muito famosa dele. Então, esse aqui é um gigante sobre o qual o Newton se apoiou, o Galileu, né? E o Kepler também, certo? Então, com todos esses resultados prévios, chega Newton e percebe que ele consegue explicar todas as leis de Kepler, inclusive os resultados de Galileu, da queda livre dos corpos, com uma única fórmula, né? Então Newton diz, para que exista esse movimento de gravitação, né, dos planetas em torno do Sol, é porque existe uma força que está orientada ao longo dessa linha, né, que vai do Sol para a Terra, né, para o planeta. Essa força vai estar orientada ao longo dessa linha e vai ser proporcional à massa, ao produto das duas massas, né? Temos uma constante proporcionalidade G, que é a constante da gravitação universal, e a força vai ser proporcional às massas M1, M2, e ao inverso do quadrado da distância, né? Vai cair com o quadrado da distância. Se a gente dobra a distância, tudo isto fica dividido por 4 e vai diminuindo, né? Então, esta fórmula simples de Newton explica tudo. Explica as leis, a lei das áreas, né? A lei das áreas já é válida somente com que a direção da força seja ao longo desta linha, né? Seja radial, né? Na direção do Sol. Isso já explica a lei das áreas. O inverso do quadrado explica a lei dos períodos, né? De Kepler, que o quadrado do período é proporcional ao raio da órbita ao cubo, né? E também explica as elipses. As elipses são resultado de usar força, massa por aceleração. Esta constante de gravitação universal, né? A gente falou que era 6,67 vezes 10 a menos 11, certo? Esse é um número muito pequeno, é 0,0010 zeros e um 1 no final. Então é um número muito pequeno este aqui, né? Aqui eu coloquei massa do Sol, massa do planeta, mas na verdade Newton vai dizer existe uma força entre duas massas quaisquer, uma massa 1 e uma massa 2, sente uma força de atração, como se fossem dois ímãs, né? As massas sentem uma força gravitacional como de dois ímãs que tentam se atrair, só que essa força é proporcional às duas massas e tem esta constante G que é muito pequena. Então, como é muito pequena, a força da gravitação é pequena, a não ser que a gente considere uma das massas grandes, né, como a massa de um planeta, certo? Então, a força entre um planeta e o Sol é considerável porque as massas do Sol e do planeta são grandes, são enormes, né? 10 a 23 quilos, 10 a 30 quilos. Então, é muita massa. Entre duas pessoas,
de duas massas, sei lá, 70 quilos e 60 quilos. Existe uma atração gravitacional, uma força de atração entre as duas pessoas, mas é pequena, porque as massas são pequenas, né? As massas são pequenas de maneira que este G, certo? É tão pequeno que, considerando massas pequenas, isto aqui vai ser pequeno ainda. Então, não vai, a gente não sente nenhum efeito entre duas pessoas tentando se grudar como se fosse um ímã, né? A gente não percebe, mas existe sim essa força de atração gravitacional, tá? Isso é importante. Existe, não é zero, só que é pequena, que a gente nem percebe, né? Tão pequena que a gente nem sente isso. Essa força de atração gravitacional, a gente falou, existe entre qualquer duas massas, né? Não somente o Sol e a Terra, né? Pode ser entre duas estrelas, né? A gente está vendo este sistema binário aqui, né? Uma estrela grande e uma estrela pequena. Essa aqui é a estrela fixa de referência. E a gente vê que a estrela pequena, Sirius B, gira em torno da grande Sirius A, né? Aqui está amplificado o desenho. E são as posições de uma da estrela pequena, né? Ao longo dos anos, né? Como vai girando e vai formando uma elipse, certo? Então, Professor, oi. mas nesse caso, o de massa menor sempre vai girar em torno da massa maior? Não, na verdade, são as duas que giram uma em torno da outra. Só que a gente está se colocando aqui como se a gente estivesse estamos colocando um sistema de referência numa delas, né? Certo? Mas, na verdade, entendi. Você tem razão. Na verdade, são as duas girando uma em torno da outra, né? É mais a questão do referencial, né? Isso, questão de referencial, exatamente. Uhum. Mas aqui nas fotos, na verdade, são as duas que se movem, né? As duas que se movem, e a gente está vendo aqui o movimento relativo de uma a respeito da outra. Então a gente coloca o referencial numa delas e vê como que a outra se move. Então, estamos vendo a distância, o movimento relativo. Exatamente. Uhum. Não, boa pergunta, sim, porque a gente pensa, esse aqui é como se não sentisse nada, né? Está parada e não sente nada, mas na verdade não é assim. As duas sentem a mesma força, isso é importante. Yasmin, obrigado. Então, a pergunta da Yasmin é muito boa, porque a gente pode falar de uma coisa que é importante. Ou seja, vocês sabem pela terceira lei de Newton que se um corpo exerce uma força sobre o outro, vai ter uma força do segundo sobre o primeiro também. Ação e reação, né? Então, se o Sol puxa a Terra com F, a Terra também vai puxar ao Sol com a mesma força F, certo? Então, o Sol também sente essa força aqui. Só que, neste caso, a gente coloca o Sol no referencial, né? Como se ele estivesse fixo. O referencial está aqui. E vê como que a Terra se move em torno do Sol, certo? Mas, na verdade, o Sol também está se movendo devido ao efeito da força que a Terra exerce sobre ele, certo? Então, sobre o Sol também temos uma força devido à Terra. A gente vai explicar um pouquinho melhor isso daqui a pouquinho. Mas muito boa pergunta, Yasmin. Daqui a pouquinho a gente volta, porque isso pode ser visto. A gente vê que uma caneta cai em direção da Terra, mas a gente não vê que a Terra sobe na direção da caneta, né? E por que isso não acontece se temos a mesma força, né? Temos a mesma força. Por que a caneta cai em torno da Terra e não a Terra sobe em direção da caneta, né? Isso é uma boa pergunta que a gente vai responder daqui a pouquinho. Tá bom, professor. Obrigada. Beleza, obrigado a você. Então, essa aqui é a parte onde a gente ficou. Então, aqui a gente vai unificar as duas coisas. Essa fórmula de Newton. Professor. Oi. Uma coisa que você falou ali, a terceira lei de Newton não é só quando há contatos entre os corpos? Nesse caso, o Sol e a Terra, graças a Deus, não está em contato. Não, mas existe um contato através da força gravitacional. Ou seja, dois ímãs também
tem uma força, né? Eles não têm contato, mas existe Como força. se fosse um cabo ali. Existe um campo, um campo gravitacional, digamos, é como se fosse um material no meio que consegue transportar a força, digamos. Não estão em contato direto, né, físico, mas estão em contato via o campo gravitacional, né? Entendi. Então, a terceira lei de Newton serve também para a força elétrica entre duas cargas, entre dois ímãs, né? As forças invisíveis, no caso. Isso, aí a força é um contato via o campo, né? Tem um intermediário, né? Uhum. Então aí também vale a terceira lei de Newton, entre dois ímãs ou entre duas massas, né? Via o campo gravitacional nesse caso. Beleza, gente. Então temos uma fórmula de Newton para a gravitação entre um planeta e o Sol, né? Mas a gente tinha também da física 1, vocês têm visto isso aqui, né? A força gravitacional é mg, né? É a massa do corpo vezes a gravidade, né? Então, esse aqui é um resultado de Galileu, tá? Então, Galileu disse que se você solta uma maçã e um martelo, na verdade, esse aqui, uma pena, certo? Uma pena e um martelo. Quem cai primeiro na Terra, gente? Se a gente solta os dois ao mesmo tempo, desde a mesma altura, né? Quem cai primeiro? Já caiu os dois juntos, né? Os dois, né? Os dois juntos. Os dois juntos, né? Tirando a resistência do ar, eles caem igual. Isso. O ponto é a resistência do ar, né? Porque se não tem ar, se tem vácuo, aí cai juntos. Mas como tem ar, a pena vai ficar fazendo isso aqui, né? Esse movimento. Certo? Vai para um lado, vai para o outro devido ao ar e ela cai mais devagar que o martelo, né? Mas se a gente tem um vácuo, não tem ar, nesse caso o movimento vai ser assim, os dois juntos, lado a lado, e todo o corpo cai no campo gravitacional, né? No vácuo, né? Sem considerar efeitos do ar. Todo o corpo cai com a mesma aceleração que G 9.1 metros por segundo ao quadrado, né? Então, esse aqui é o resultado de Galileu. Ele faz vários experimentos deste tipo, experimentos reais, experimentos mentais, e vê que o que tem que acontecer é que todos os corpos têm que cair juntos, né? Com a mesma aceleração, independente da massa, do formato, da composição química, todos os corpos caem com a mesma aceleração no campo gravitacional. Todos os corpos caem perto da Terra com uma aceleração G, né, minúscula, que é 9.1 metros por segundo ao quadrado, né? Então, aqui, por exemplo, se a gente começa com uma velocidade zero, inicial zero, vocês sabem que a velocidade final vai ser a aceleração vezes o tempo, né? Começa aqui com velocidade igual a zero, velocidade inicial zero, a gente solta simplesmente. Depois de um tempo ele vai cair e vai ganhar velocidade, né? Conforme vai descendo, ele vai acelerando, vai indo mais rápido, né? E a velocidade vai ir aumentando proporcionalmente ao tempo, né? Essa aqui é a fórmula que vocês já conhecem da física 1. Se começa com velocidade nula, depois de um tempo vai ter uma velocidade que vai ser a aceleração vezes o tempo, né? E a altura que ele cai, também vocês conhecem, né, da física 1. A altura que ele cai vai ser um meio da aceleração vezes o tempo de queda ao quadrado, né? Então, o que quer dizer isso aqui? Digamos, a gente espera um segundo depois da queda e ele vai estar por aqui, certo? Se a gente esperar mais um segundo, ele vai estar por aqui, digamos. E mais outro segundo, ele vai estar por aqui. Eu vou chamar L vai ser G sobre 2, né? Ou seja, G é 9.81
praticamente 10, né? Sobre 2, isso é muito próximo de 5 metros, né? Essa distância. G sobre 2, né? Próximo de 5. Tá? Então, essa fórmula aqui, H é 1/2 de G, ou seja, L vezes tempo ao quadrado, a gente pode escrever dessa forma aqui. Tá? Eu simplesmente estou colocando G sobre 2, em vez de G sobre 2, eu vou chamar isso de L, que é uma distância que é praticamente 5. Beleza? Então, a altura que ele cai vai ser essa distância L, G sobre 2, vezes o tempo ao quadrado, né? Ou seja, se cai 1 segundo, a distância que ele demora que ele percorre é L, né? Quando T é 1, H é igual a L, certo? Então, isso aqui que eu quero dizer, passou 1 segundo, o tempo 1 segundo, ele cai uma distância L. Ele estaria neste ponto, certo? Pessoal? Sim, professor. Certo. Professor. Beleza. E se passassem 2 segundos, gente? No segundo, quanto seria a distância que ele percorreu até o segundo número 2? L, depois vai virar 9L. Isso, certo que é 4L, né? No segundo 2? Isso. Seria Sim, 4L. sim, 4L. Então, como ele tem que ter descido 4L, toda essa distância seria 4L, né? Mas no primeiro segundo ele desceu L. Então, no outro segundo tem que descer 3L, né? Para que chegue em 4. Certo? Então, desceu L, até o segundo 2 desce 4L, certo? Sim, professor. E se a gente aguarda mais 1 segundo, no segundo 3, quanto seria a distância que ele... 9L, né? L, Então, aqui já desceu 1, aqui desce mais 3, quanto desce depois? 5L, se eu não me engano. 5L, exatamente. Então, gente, é isso que a gente está vendo. Olha, em 1 segundo ele percorre L. No segundo depois, ele no mesmo tempo, em 1 segundo, agora não percorre L, percorre 3 vezes L. Vai mais rápido, né? É porque sempre vai ser o resultado novo menos o anterior, né? A diferença do deslocamento atual. Isso. Mas eu quero que notem aqui que ele percorre distâncias maiores, cada vez maiores, né? No mesmo intervalo de tempo. Em 1 segundo é 1, em outro segundo é 3, vai mais rápido, então. Em outro segundo é 5, né? No mesmo tempo ele varre uma distância maior, né? Vai mais rápido, né? Bom, então é isso que a gente tem. Esse aqui é o resultado de Galileu, né? Vê que todos os corpos fazem isso. Vão percorrendo distâncias e a queda total vai ser proporcional ao quadrado do tempo, né? T ao quadrado vezes L. Beleza, então, olha, e isso aqui vale inclusive se a gente não solta com velocidade zero, né? Na verdade, se a gente solta com velocidade zero na vertical, mas na horizontal certa velocidade, aqui uma velocidade horizontal x, distinta de zero, né? Se a gente solta com uma velocidade assim, o que a gente vai ver é que 1 segundo depois ele vai estar aqui, vai fazer isso aqui. Em 1 segundo depois ele cai a mesma distância, ele cai a mesma distância na vertical, mas na horizontal se desloca a certa distância. 1 segundo depois ele vai estar por aqui, certo? Ou seja, o movimento vertical continua sendo o mesmo, cai agora 3L, e no outro segundo vai estar por aqui também, tá? Então, isso que a gente sabe, né, da física clássica, né? Essa aqui vai ser uma parábola, né? E o interessante é que a parábola, ela se mantém se a gente joga ela mais longe, né? Se a gente joga com outra velocidade maior, continua sendo uma parábola, em 1 segundo vai estar aqui de novo, e assim vai, né? Então a gente vai ter parábolas, mas sempre depois de 1 segundo ele vai cair L, depois de 2 segundos cai 4L, depois de 3 segundos cai 9L, e assim vai. Então,
a partir destes resultados de Galileu, gente, foi Newton que teve uma ideia muito interessante, né? Que acontece se a gente joga essa maçã do topo de uma montanha muito, muito alta, né? Então, seria esta aqui a ideia, né? Se a gente joga com mais velocidade, a gente vê que ele vai caindo na mesma forma, mas vai tendo um alcance maior, né? Vai se deslocando cada vez mais para a direita, conforme a gente imprime maior velocidade aqui, né? Na horizontal. Então, essa aqui é a ideia, esse aqui é o desenho de Newton mesmo, e aqui a gente tem a maçã no topo da montanha sendo jogada cada vez com maior velocidade, né? Então o alcance horizontal é cada vez maior, mas tem um ponto a partir do qual a gente poderia jogar a maçã de tal maneira que ele já encontre a curvatura da Terra e não bata na Terra, sino que ele consiga se manter e alcançar cada vez uma distância maior. Então, se a gente joga com uma velocidade super alta, muito alta, a gente poderia fazer isso aqui, que ela tente cair, né? Tente cair para a Terra, mas nunca encontre a superfície, né? Então, ela se mantenha numa queda livre indefinida sem nunca achar a superfície, né? Certo? Então, essa que é a ideia de Newton, unificar o movimento aqui perto da Terra com o movimento dos planetas, que é uma órbita, né? Certo? Então, Newton vai dizer o seguinte, que o movimento orbital dos planetas, né, ou da Lua, né, é um tipo de queda livre indefinida sem alcançar a superfície, né, do planeta. Certo? Então a Lua faz isso, está em queda livre constante, né? É como essa maçã que está fazendo parábolas, só que está tão longe que ela não vê a curvatura da Terra e ela passa direto, certo? Então, essa ideia simples de Newton é a que vai unificar o movimento dos planetas com o que acontece aqui na Terra. Certo? Tem a história da maçã acima da cabeça de Newton, né? Que esta maçã caiu acima da cabeça e ele percebe que a mesma força que puxa a maçã vai ser a mesma força que puxa a Lua, né? Que seria esta ideia, né? Essa anécdota é bem famosa, mas não se sabe se é real, né? Mas Newton teve essa ideia durante uma pandemia. Ele estava no sítio dele, né, na Inglaterra, e ele desenvolveu muitas coisas, né? O cálculo, a lei da gravitação durante esse tempo de pandemia na época, né, da peste. Beleza, então, gente, agora vamos discutir como que Newton relaciona essas duas coisas, tá? Então a gente vai ver exatamente analisar o movimento de queda livre da Lua, tá? Beleza, então a Lua, a gente tem que ela faz este movimento, né? Ela está num certo tempo aqui, depois de certo tempo vai estar aqui, ela vai girando em torno da Terra, né? Esse aqui é a Terra, certo? Ela é uma esfera, aqui temos um certo raio da Terra, ok? E aqui temos a Lua. Esse aqui vai ser o raio, não é o raio da Lua, tá? É o raio da órbita da Lua, tá? O raio da Lua seria esse aqui pequeno, mas a gente tem aqui o raio da órbita da Lua. Então, a Lua está girando aqui em torno da Terra com certa velocidade angular, né? Está girando com certa velocidade angular, certo? E está dando voltas, né? A gente sabe que a Lua demora um mês, né? As fases da Lua demoram um mês em se repetir, né? Todos os meses a gente tem a Lua dando voltas em torno da Terra. Então a gente conheceu o período, certo? Então com esses dados, o raio da Terra, o raio da Lua, né? Os gregos antigos já tinham medido essas distâncias, tá? Então, o raio da Terra foi medido por Eratóstenes, né? E ele
mediu que o raio da Terra é aproximadamente 6.400 quilômetros, tá? Em medições atuais, tá? O raio da órbita da Lua também foi medido pelos gregos. É um pouco mais difícil, mas é muito interessante como, a partir de geometria somente, geometria euclidiana, e fazendo medições num eclipse de Lua, né? Os gregos conseguiram medir esta distância, o raio da Terra até a Lua, né? O raio da órbita da Lua. Tá? Então, o raio da órbita da Lua é mais ou menos 60 vezes o raio da Terra, tá? E além disso, a gente tem o período da Lua, né? O período, ou seja, é o tempo que a Lua demora em dar uma volta, né? Dar uma volta completa em torno da Terra. Esse tempo, esse período é aproximadamente 28 dias. Certo? É quase um mês, né? Quase 30 dias. Tá? Então, gente, com estas informações, estas distâncias, a gente consegue ver como que Newton relaciona e chega à lei do inverso do quadrado, tá? Então, qual que é a ideia de Newton? Newton diz, olha, aqui temos a Lua em um certo instante de tempo t, e ela está viajando com uma certa velocidade aqui, né? Está indo com uma velocidade v aqui, certo? Ela está fazendo esse movimento neste instante, né? E se não estivesse a Terra, a Lua passaria reto, faria esse movimento uniforme e ela se deslocaria para frente simplesmente até uma certa posição aqui. Aqui, por exemplo. Certo? Então, esse seria o movimento da Lua, né? Essa seria a posição no tempo t mais diferencial de t. Certo? Mais um delta de t. Ela vai ter percorrido esta distância, né? Daqui para lá. Essa distância vai ser a velocidade que ela tem vezes o tempo que passou, né? Entre esse instante e esse instante, certo? Então, isso aconteceria, né? Ela iria para frente simplesmente e a distância seria a velocidade vezes o tempo que se passou. Seria quanto que ela se deslocou para frente. Mas isso não acontece na prática. Na verdade, a Lua não vai direto, não vai reto, ela se curva na direção da Terra, né? Faz este movimento. Então, Newton diz a Lua vai ter quedado uma certa altura, né? Então, ela é como se ela tivesse ido para frente, mas caiu uma certa altura na direção da Terra. Então, gente, aqui, essa que é a ideia de Newton. Então, a gente acabou de ver como que os corpos caem, né? Qual que é a altura que ela cai na direção da Terra, como que depende do tempo, certo? Depende com um tempo quadrado, e aqui temos a aceleração da gravidade sobre 2. Newton queria verificar isso aqui, se a Lua também cai com a mesma aceleração da gravidade, né? 9,81, como a massa cai, né? Então, a gente, para isso, temos que analisar essa altura de queda. Certo? Ela avançou para frente, depois caiu uma altura aqui. E com estes dados, a gente pode calcular quanto que cai a Lua, certo? Então, a Lua quis ir para frente, mas foi a Terra que puxou ela na direção, então ela caiu na direção da Terra. E agora a gente, por geometria, de novo, como os gregos fizeram, né? Newton também utiliza geometria, e conseguimos ver quanto que cai, né? Certo? Então, antes disso, a gente precisa lembrar algumas coisas, né? Aqui a gente vai ter um ângulo θ. Não sei se dá para ver aqui. O ângulo θ é o ângulo desse triângulo retângulo aqui, certo? Então, a gente tem um deslocamento angular, quanto que o ângulo que foi percorrido, né? E esse deslocamento angular, esse ângulo, vai ser a velocidade angular vezes o tempo que passou, né? Então, se a gente sabe quanto tempo passou, multiplica pela velocidade,
e temos o ângulo que ele avançou. Tá. Então, para ter o ângulo, a gente precisa da velocidade angular, certo? Esse W que estou colocando aqui, né? A velocidade angular. Então, a velocidade angular é basicamente o ângulo dividido pelo tempo, né? Quanto ângulo percorre em quanto tempo, né? Essa é a velocidade angular. E a gente pode dizer que ele vai percorrer um ângulo de 2π em um tempo de um período, né? Por quê? Porque ele percorre um ângulo de 2π, faz uma volta completa, e em um tempo de um período que é 28 dias, né? Então, a partir daqui a gente já tem a velocidade angular, vai ser 2π sobre 28 dias, né? Beleza, então, além disso, dessa velocidade angular, neste W, que é a velocidade com que ele está girando, a gente tem a velocidade tangencial, essa V aqui, né? Que vai ser a velocidade angular vezes o raio, né? Do movimento circular, né? Isso vocês sabem de física 1, né? Se temos um corpo girando em um círculo, ele tem duas velocidades, angular, que é ângulo por tempo, e tangencial, que é o deslocamento pelo tempo. O deslocamento é 2πr, né? É a circunferência, dividido pelo tempo. Em 2πr dividido pelo tempo, vai ser 2π dividido pelo tempo vezes r, mais 2π dividido pelo tempo é a velocidade angular. Então, a velocidade tangencial é angular vezes o raio. Com estas informações, agora a gente pode calcular então a altura de queda da Lua, né? E vamos utilizar então geometria. Geometria no triângulo retângulo, né? A gente utiliza Pitágoras aqui. A hipotenusa ao quadrado, né? Que é RL mais H, tem que ser a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto raio da órbita da Lua e outro cateto vai ser esta distância que ele teria avançado, é V vezes ΔT. Então, por geometria, a gente tem que é o raio da Lua, né? A hipotenusa mais H ao quadrado é a soma dos catetos. Cateto raio da Lua mais cateto V vezes ΔT ao quadrado. Certo? Então, aqui a gente vai ter o raio da Lua ao quadrado mais V vezes ΔT ao quadrado, mais V é W vezes raio da Lua, esse é o V vezes ΔT, tudo ao quadrado, temos que colocar aqui. Então esse aqui vai ser o raio da Lua ao quadrado, mais W ao quadrado, vezes raio da Lua ao quadrado, vezes ΔT ao quadrado. E agora a gente pode fatorar o raio da Lua ao quadrado, que vai ficar 1 mais W ao quadrado vezes ΔT ao quadrado. Certo? Então, esse aqui é o raio da Lua mais H ao quadrado e a gente quer H. Então, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, fica o raio da Lua mais H. E tirando a raiz quadrada, aqui fica simplesmente o raio da Lua, e aqui raiz quadrada de 1 mais W ao quadrado ΔT ao quadrado. Beleza? Então, e agora só falta isolar a altura H. Então, a gente tem que vai ser o raio da Lua vezes toda esta raiz, menos o raio da Lua que está do outro lado. Então, vamos ter assim, vai ser 1 mais a raiz, né, de 1 mais W ao quadrado ΔT ao quadrado, menos 1. Simplesmente passei a subtrair, né, este raio da Lua do outro lado, fatorei o raio da Lua, ficou a raiz menos 1, né? Então, gente, agora vamos utilizar um tempo de 1 segundo, tá? Um tempo de queda de 1 segundo. Por que 1 segundo? Porque eu quero ver se nesse segundo ele cai o que a gente está vendo, que era L, que era 5 metros mais ou menos, né? Se essa altura que a Lua cai também, como a maçã, né? A maçã está girando, indo na horizontal, mas cai na vertical, uma altura de 5 metros mais ou menos. Tá, então vamos considerar um tempo de 1 segundo, e então a altura vai ser o raio da Lua, que é 60 vezes o raio da Terra, e o raio da Terra é 6.400 quilômetros, ou seja,
vezes 10 ao cubo metros, certo? Agora estou colocando aqui as informações, gente. Raio da Lua é 60 vezes, né? Aqui, 60 vezes o raio da Terra. E o raio da Terra é 6.400 quilômetros. Então, é 6.400 vezes 10 ao cubo metros. E a gente tem que multiplicar isso por tudo que aparece aí no parênteses. Certo? Vezes a raiz de 1 mais a frequência ao quadrado, né? A frequência ao quadrado vezes ΔT ao quadrado. ΔT é 1 segundo, então fica 1. Então aqui faltaria W ao quadrado somente. Mas W ao quadrado é 2π, né? Sobre o período, né? O W é 2π sobre o período, e o período são 28 dias. Ou seja, aqui a gente teria que colocar 28, né, dias. Só que cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então agora, se tudo está em segundos, a gente faz esta conta, essa raiz, depois subtrai -1 e multiplica por tudo que estiver aqui fora. Tá? Essa aqui é a conta, olha, é bem interessante porque a gente tem como calcular a altura da queda, né? É um pouquinho complicado, mas eu vou recomendar vocês fazerem isso para vocês perceberem o resultado, tá? Porque a princípio a gente estaria calculando a mesma coisa aqui. Quanto que cai a Lua em uma altura de 1 segundo, né? Aqui a gente sabe que é quase 5, é 4, alguma coisa. Se vocês fazem a conta, gente, aqui, isso aqui vai ficar 0,0013 metros. Uma quantidade muito pequena, né? 1,3 milímetros. A altura que ele cai em 1 segundo é milímetros, né? Não é metros, é menos de 1,5 milímetro. E aqui a gente tinha visto que a queda em 1 segundo, G sobre 2 é o L, né? Na verdade é aqui, é 4,9 metros, certo? 9,8, 1 sobre 2 é 4,9 mais ou menos. Então, cai quase 5 metros e a massa aqui na Terra, e a Lua lá longe, ela cai 1 milímetro, 1,3 milímetros, muito pouco. Então, é óbvio que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma altura, não cai da mesma forma, certo? A massa em 1 segundo percorre quase 5 metros aqui na Terra. A Lua longe, ela cai, mas cai uma distância que é 1,3 milímetros, né? É muito pequeno. Aí Newton percebe o seguinte, então, olha, talvez a Lua não caia tanto porque ela está longe. Ela está muito longe, então ela sente pouco a Terra. Então, pode ser que a altura, a distância interfira na queda dos corpos, né? Quando ela está longe, ela cai pouco. Quando ela está próximo, cai muito. Então tem uma força que depende da distância. Então vamos ver, é exatamente essa conta que dá a indicação da Newton que deve ter uma aceleração de gravidade, mas a Lua sente a gravidade menos, né? A gravidade é muito fraca porque ela está muito longe. A gente tinha a altura de queda na Terra, né? A altura de queda na Terra era 1/2 de G vezes o tempo ao quadrado, só que este G é uma aceleração da gravidade na Terra. Se o intervalo de tempo é 1 segundo, né? Então a gente tem que a altura de queda aqui na Terra é mais ou menos 1/2 de 9,81, certo? Vezes 1 ao quadrado. Que é o que a gente viu, né? É mais ou menos 4,9, né? Metro. Isso que a gente sabe da gravidade aqui na Terra, tá? E
Newton pensa o seguinte: talvez o movimento da Lua seja a mesma coisa que a maçã, só que esta aceleração da gravidade já não é a mesma, já não é a mesma aceleração da gravidade que na Terra, já não é 9,81, talvez a Lua sinta outra aceleração da gravidade. Então Newton faz o seguinte: talvez essa altura que cai a Lua seria um meio, é a mesma fórmula, né, da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado, só que a aceleração da gravidade que sente a Lua pode ser distinta da aceleração da gravidade que sente a Terra. Tá? Então, essa aqui é a hipótese de Newton, e ele então vai fazer o seguinte: a altura que cai a Lua, se a gente divide pela altura que cai na Terra, isso aqui, a gente pega esta fórmula que ele supõe, divide por essa fórmula aqui, e você vê que um meio se cancela, o tempo de um segundo se cancela também, porque é o mesmo tempo de um segundo nos dois casos, né? Então, se a gente divide, isso aqui vai ser a aceleração da gravidade da Lua sobre a aceleração da gravidade na Terra. A gente está dividindo essa fórmula por essa fórmula, mas a gente sabe que a aceleração, a altura que cai até a Lua, em esse segundo é 0,013 metros, né? E a altura que cai a maçã na Terra é 4,9 metros. Se isso aqui é verdade, a Lua sente outra gravidade, a aceleração, a razão, né? A razão entre a aceleração da gravidade na Lua com a aceleração da gravidade na Terra é a razão entre as alturas, né? Que vai ser 0,0013 metros, né? A queda na Lua sobre a queda na Terra, a altura de queda na Terra, que é 4,9. Isto aqui, se vocês fazem a conta, vai ser 0,00026, que vai ser próximo de 1 sobre 60 ao quadrado, tá? Se vocês pegam este número e multiplicam por 60 ao quadrado, dá 1, tá? Então, esse aqui é um resultado experimental, gente, vendo o movimento na Lua, a altura que ela cai e a altura que caem os corpos experimentalmente aqui na Terra. E o interessante é que aparece aqui um 60, 1 sobre 60, certo? E este 60, vocês já viram que apareceu antes, né? Está aqui. A razão entre as distâncias do raio da Terra e o raio da Lua, o raio da órbita da Lua, né, é 60. A gente está tendo o seguinte: a gravidade na Lua sobre a gravidade na Terra é 1 sobre 60, e que é a razão, né, entre o raio da Terra e o raio da Lua ao quadrado, certo? Esse aqui 1 sobre 60 é a razão entre o raio da Terra e o raio da Lua, né? O raio da Lua é 60 vezes o raio da Terra. E diante daqui, então, a gente tem o seguinte, que se você pega a aceleração da gravidade na Lua vezes o raio da Lua ao quadrado, isso vai ser igual à aceleração da gravidade na Terra vezes o raio da Terra ao quadrado. É uma constante. Tá? Então, isso quer dizer que a aceleração da gravidade é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Tá? O produto é constante, tá? O produto da aceleração da gravidade vezes distância ao quadrado é o mesmo valor na Terra que para a Lua, certo? Então, como a Lua está muito longe, a gravidade tem que ser fraca para que este produto seja o mesmo, certo? Então, é a partir dessas contas que Newton encontra que a gravidade tem que cair como o quadrado da distância, tem que ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Então, o movimento da Lua é a mesma coisa que o movimento na Terra, só que sente outra gravidade que é mais fraca porque está mais longe. E como que diminui a aceleração da gravidade? Diminui como o quadrado da distância. Certo? É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Então, a partir desta conta aqui, do resultado de Galileu, né, Newton postula sua lei do inverso do quadrado da distância. Certo? Essa fórmula que eu mostrei para vocês, né, aqui,
a força da gravidade tem que ser 1 sobre eje quadrado, e esse quadrado foi um indicativo de Newton, que ele obteve exatamente via este método. Então, a gente está replicando o raciocínio de Newton e as contas que ele fez para chegar a essa lei. Tá? Então, essa lei não saiu do nada, na verdade, ele intuiu ela a partir do movimento da Lua, dos corpos aqui na Terra, e depois, com isso, ele reproduz novamente os resultados de Kepler. Então, gente, isso que é legal aqui, que antigamente, né, 1500, 1600, o pessoal pensava que os movimentos da Terra eram distintos que o movimento dos planetas, mas na verdade é a mesma força. É a mesma força, só que é mais fraca conforme está mais longe. E Newton encontra, então, essa lei do inverso do quadrado vendo esses dados experimentais do movimento da Lua, né? Vai vendo como que ela se desloca, ela não vai para frente, ela cai na direção da Terra e cai seguindo a mesma lei da queda de uma maçã, só que a aceleração que ela sente é mais fraca que a aceleração da maçã, porque a maçã está separada da Terra, uma distância que é o raio da Terra, né? Está bem próximo aqui. E a Lua está separada da Terra, uma distância que é o raio da Lua. Então, a maçã sente uma aceleração maior porque está mais próxima, e a Lua sente outra aceleração mais fraca porque está mais longe, mas é a mesma força, só que a aceleração muda com a distância, né? É o mesmo movimento, é o mesmo movimento de queda. Tá? Só que aqui a aceleração não é 9,81, né? Isso que queria falar para vocês, né? A aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, só vale quando estamos próximos da superfície da Terra, tá? Como estava falando para vocês, quando estamos, a gente já tem uma altura de 1 quilômetro, mais ou menos. Isso aqui está certo. A altura os corpos caem com 9,81 metros por segundo ao quadrado, só desde que a gente esteja bem próximo aqui da superfície. Se a gente se afasta muito, aí já começa a enfraquecer a gravidade, né? Certo? Isso é muito importante. Galileu só analisou a gravidade aqui próximo e por isso ele viu que todos os corpos caem com essa aceleração. Mas conforme a gente se afasta da superfície da Terra, a gente consegue ver que a gravidade vai enfraquecendo e vai caindo com um quadrado da distância. Se a gente vai até a Lua, a gravidade é muito fraca, porque a distância é grande, mas continua sendo a mesma força, é a mesma atração gravitacional que puxa a Lua em direção da Terra. Tá? Então, por isso a gente vê que diz que a Lua está em queda livre constante em torno da Terra, mas sem encontrar ela, né? Não foi uma iluminação de Newton, não foi um capricho dele. Ele coloca este eje ao quadrado porque ele sabe que com isso ele consegue explicar tudo. Consegue explicar as leis de Kepler, consegue explicar o movimento de queda livre de Galileu. Então ele unifica tudo. E isso aqui não é ao acaso, né? Essa lei que ele coloca. Tá? A gente vai continuar vendo como que a partir de Newton a gente recupera Galileu. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre as forças de maré, que é uma conquista também de Newton, né? Então, o que é a maré? É a altura que as águas sobem, né, 2 vezes ao dia, né? Então, antigamente não se sabia muito bem por que aconteciam 2 marés ao dia, né? Então, uma região que tem praia, vocês devem saber, talvez quem mora perto da praia ou quem viu um porto de pescadores, né? A maré sobe 2 vezes ao dia. E a gente entende porque ela sobe, porque a lua puxa, né? Puxa a água, e então faz com que a água se levante e suba. Mas isso acontece quando a lua não está na frente da água também. Acontece quando
está sozinha, né? A praia não tem lua e mesmo assim sobe a maré. Então isso que não se sabia explicar muito bem. O pessoal já intuía que a lua puxava, mas não sabia como, e não sabia por que tem duas, porque às vezes a lua não está aí para puxar a água. Então como que ela está sendo puxada, certo? Então isso que vamos explicar agora, né, com a lei do inverso do quadrado, a gente consegue explicar isso muito bem e por que tem duas, né? Isso que é o mais importante, tá? Então, para isso, vamos dizer que a gente tem uma região 1, 2, aqui, né? Aqui temos a Terra, essa aqui é a água, e a gente tem que a Lua está aqui, certo? Nesta região, a gente sabe que a água está mais próxima da Lua, né? Então, como está mais próxima, a força da gravidade é maior, né? A gente está vendo que a força cai com a distância. Então, se ela está longe, é mais fraca, se está próxima, é mais forte. Então, neste caso, a força sobre é grande, que seria assim, digamos. A força sobre a água, certo? É a força que a Lua faz sobre a água. Ela atrai gravitacionalmente a água com uma força F1. E a Terra também está sendo atraída pela Lua. Só que a Terra, neste ponto aqui, ela está mais longe, né? Digamos, está mais afastada. Então, portanto, ela sente uma força menor, certo? Então, a força sobre 2 vai ser mais fraca. F2 vai ser assim, F1 vai ser assim. Então, a gente entende que a água está sendo puxada com uma força maior do que a Terra. Então, portanto, a água vai se aproximar mais da Lua do que a Terra, né? Tipo, a Terra fica para trás e a água sobe, né? Por essa diferença, né? De força, né? F1 vai ser maior que F2, porque a água está mais próxima, então tem uma força maior. A Terra está mais longe, a força cai com a distância, então a força é mais fraca, F2 é menor, e a água sobe, né, certo? Está sendo puxada com uma força maior aqui. Gente, então, isso aqui o pessoal intuía e já sabia mais ou menos, mas aqui nesta região a gente tem uma maré também. Na outra região do outro lado do mundo, tem uma maré nesse mesmo instante, mesma hora. E não se sabia por quê, se aqui não tem nenhuma lua puxando a água, né? Não tem nada puxando. Então, por que tem essa maré, né? Então, isso que o pessoal não entendia e foi Newton com sua teoria que consegue explicar, né? Então, agora neste lado a gente tem outras duas regiões, a força, a Terra 3 e a água 4. E de novo aqui, a Terra agora, esta região 3, está mais próxima da Lua, então tem uma força maior. A gente vai ter uma força grande, F3. E a água agora é a que está mais afastada, então vai sentir uma força menor aqui, F4, né? Seria a lua nova, professor, essa fase? Oi? Seria a fase de lua nova, que a lua não aparece, no caso? Para ser sincero, eu não sei se seria isso. Isso aqui, na verdade, ao longo do dia, né? A Terra está girando. Não é tanto o movimento ao longo do mês, sino ao longo do dia. Em um mesmo dia temos duas marés. Ah, entendi. Uhum. Beleza. Uhum. Então, isso aqui tem a ver com a rotação da própria Terra, a Lua está parada aí, digamos. E agora a Terra sente uma força maior, certo? Uma força F3, porque está mais próxima, esta região daqui. E a água que está aqui mais longe tem uma força menor, F4, né? Então, agora F4 é menor que F3. E, portanto, então a gente tem a mesma coisa. É a Terra que está sendo puxada com mais força, é a Terra que se aproxima mais da Lua, e a água que está mais longe tem uma força menor e está sendo deixada para trás porque a força é pequena. Então,
essa lei, que a força depende da distância, né, explica a maré. Então, temos uma maré quando a lua está aqui, puxando a água, mas temos uma maré do outro lado também, porque a lua já não puxa água, na verdade puxa a terra, e a água fica para trás. Certo? Então, essa aqui é uma conquista de Newton que ninguém conseguia explicar por que aconteciam duas marés, quando deste lado aqui não tem a presença da lua, né? Então, na verdade, é Newton que consegue dizer, olha, tem uma força, sim, mas depende da distância. Então, por isso que a lua está puxando mais a terra e a água está ficando para trás, porque tem uma força mais fraca sobre ela. Certo? Ah, entendi. Tipo, por exemplo, o outro lado da Terra, uma F4, vai diminuir muito a força por causa do R ao quadrado, que é inversamente proporcional. Isso. Sim. Está mais fraca, não? Ela é atraída mais levemente, né? Uhum. Isso, exatamente. Pelo inverso do quadrado, a força é tão fraca que ele está ficando para trás. Entendi. E aqui a força é tão intensa que ela está ficando para frente. Então é exatamente isso. Aqui puxa muito água e vai para frente. Aqui puxa pouco água e ela fica para trás e dá o mesmo efeito, né? Parece que sobe com respeito à superfície da Terra. Então, essa lei do inverso do quadrado explica o movimento dos planetas, explica o movimento de queda dos corpos aqui na Terra. Isso que a gente vai ver, como que a partir de Newton a gente recupera Galileu,